Existem noites em que tudo parece quieto demais. O barulho do dia se cala, as luzes se apagam, mas dentro da alma, algo continua gritando. Você deita, fecha os olhos, tenta descansar, mas os pensamentos não param. O coração pesa, a respiração fica curta e a pergunta que ecoa no silêncio é sempre a mesma: Deus, o Senhor ainda está me ouvindo? Talvez você tenha chegado até aqui exatamente assim, cansado, desgastado, com a fé ainda viva, mas enfraquecida pelas batalhas invisíveis que ninguém vê. Janeiro de 2026 começou, mas para você parece que nada mudou. As promessas ainda não se cumpriram, as respostas ainda não vieram, e o céu parece silencioso. Foi em um janeiro assim que tudo começou para aquela mulher. Não um janeiro de festas, mas de noites longas e solitárias. Durante o dia, ela funcionava, cumpria suas obrigações, sorria quando precisava. Mas quando a madrugada chegava, o peso vinha junto, o sono fugia e a mente se tornava um campo de guerra. Ela orava. Não orações bonitas, ensaiadas ou longas. Eram palavras quebradas, sussurradas no escuro. Às vezes, nem palavras, apenas lágrimas. O pedido era simples, quase humilde demais. Dormir em paz. Só isso. Nenhum grande milagre, nenhuma mudança imediata, apenas descanso. Mas noite após noite, o silêncio parecia ser a única resposta. E isso doía mais do que qualquer não. Porque quando Deus fica em silêncio, o coração humano começa a criar perguntas que machucam. Ainda assim, mesmo sem perceber, algo estava sendo construído naquele silêncio. Se você sente que este começo de ano tem sido pesado, escreva nos comentários "Glória a Deus", como um sinal de que mesmo cansado, você ainda está aqui, ainda crê, ainda espera. As madrugadas eram sempre iguais. O relógio avançava, mas o sono não vinha. O quarto estava escuro, silencioso, e ainda assim parecia barulhento por dentro. Cada pensamento surgia como uma onda, lembranças do que deu errado, medo do que ainda poderia acontecer, insegurança sobre o futuro. Era como se a mente se recusasse a descansar, mesmo quando o corpo implorava por isso. Ela se levantava da cama às vezes, andava pela casa em passos lentos, como quem não quer acordar ninguém, mas no fundo desejava que alguém percebesse sua dor. Encostava na janela, observava a rua vazia, o céu parado, e sentia que sua vida estava exatamente assim, suspensa, sem movimento, sem resposta. Havia dias em que a fé parecia forte durante o dia, mas frágil à noite, porque é na madrugada que a alma fica nua. É quando não há distrações, não há máscaras, não há forças. É ali que as perguntas mais profundas aparecem. Por que Deus não fala? Por que Ele não responde agora? Será que fiz algo errado para merecer esse silêncio? Mesmo assim, algo dentro dela não permitia desistir. Mesmo cansada, ainda fechava os olhos e tentava orar. Às vezes só repetia o nome de Deus em pensamento, como quem se agarra à última corda no meio do mar. Não havia emoção, não havia arrepio, apenas insistência. E isso também é fé. Fé não é só sentir, fé é continuar mesmo quando não se sente nada. Fé é permanecer ajoelhado quando tudo dentro de você quer se levantar e ir embora. Sem saber, aquela mulher estava vivendo um dos momentos mais profundos da caminhada espiritual. O tempo em que Deus parece ausente, mas está mais próximo do que nunca. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, orando sem sentir, crendo sem entender, permanecendo sem forças. Se isso descreve você, escreva "Eu confio" nos comentários, mesmo que sua voz interior esteja fraca hoje. Com o passar das noites, ela começou a perceber algo estranho dentro de si. Não era paz ainda, mas também não era mais o mesmo desespero.
Era como se o coração estivesse cansado demais até para lutar. E naquele cansaço extremo, surgiu um pensamento silencioso. E se Deus estiver me pedindo apenas para descansar? Essa ideia parecia quase errada. Afinal, como descansar quando tudo está indefinido? Como fechar os olhos quando a vida ainda não deu respostas? Mas havia algo diferente naquela pergunta. Não vinha como acusação, mas como um convite. Um convite simples, profundo e difícil. Confiar sem controlar. Em uma madrugada especialmente pesada, ela já não tinha palavras. Não conseguiu formular pedidos, nem explicar sentimentos. Apenas ficou ali, deitada, respirando fundo, sentindo o próprio peso sobre o colchão. E em pensamento, disse algo que nunca tinha dito antes. Deus, eu não consigo mais. Se o Senhor não fizer, eu paro de lutar agora. Não foi uma oração bonita, foi uma rendição. E rendição verdadeira quase sempre vem acompanhada de lágrimas silenciosas. Naquele instante, nada mudou ao seu redor. O quarto continuava escuro, a casa seguia quieta, mas por dentro algo começou a ceder, como um nó que depois de muita força finalmente afrouxa. Ela não ouviu a voz de Deus, mas sentiu algo diferente: permissão para descansar. Permissão para não resolver tudo naquela noite. Permissão para não carregar o mundo sozinha. E isso, mesmo pequeno, foi um alívio. Talvez você também precise dessa permissão hoje. Permissão para parar de se cobrar tanto, para não resolver tudo agora, para entregar o que não consegue controlar. Se essa verdade tocou seu coração, escreva "Eu entrego" nos comentários, como quem coloca o peso nas mãos de Deus. Naquela mesma noite, enquanto o corpo finalmente começava a relaxar, uma lembrança antiga surgiu em sua mente. Não foi um pensamento aleatório, veio com clareza, quase como um sussurro suave no meio do silêncio. Era um versículo que ela tinha ouvido anos atrás, quando a fé ainda era leve e o coração ainda não conhecia tantas batalhas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ela percebeu então algo que nunca tinha entendido de verdade. Aquietar-se não era desistir, não era abandonar a fé. Era parar de lutar com suas próprias forças e permitir que Deus fosse Deus. Era confiar que mesmo sem sinais visíveis, Ele continua no controle. Durante muito tempo, ela acreditava que precisava sentir algo para saber que Deus estava presente. Um arrepio, uma emoção forte, uma resposta clara. Mas naquela madrugada, entendeu que a fé mais profunda nasce quando não há nenhum sentimento, quando tudo é silêncio, quando o coração escolhe confiar sem provas. O silêncio, que antes parecia castigo, começou a ganhar outro significado. Talvez Deus não estivesse calado por falta de cuidado, mas por excesso de zelo, como um pai que observa de longe, permitindo que o filho aprenda a descansar nos braços certos. E ali, de olhos fechados, ela respirou mais fundo. Não porque os problemas tinham acabado, mas porque pela primeira vez em muito tempo, não sentia que estava sozinha naquela luta. O silêncio já não assustava tanto, ele começava a se tornar um lugar seguro. Se você sente que Deus está te ensinando algo mesmo sem falar, escreva "Deus está comigo" nos comentários, como um remerdate para sua própria alma nesta noite. Aquela noite não terminou com um milagre visível, mas terminou diferente de todas as outras. O corpo, antes tenso, começou a ceder. A respiração ficou mais lenta. Os pensamentos que sempre corriam em círculos começaram a se afastar como nuvens depois de uma tempestade. Não foi um sono profundo de imediato, mas foi o início de algo que ela não sentia havia muito tempo: descanso. E enquanto os olhos pesavam, uma verdade silenciosa se formava dentro dela. Deus não estava atrasado. Deus não estava indiferente. Ele estava trabalhando em um lugar que ela não podia ver, dentro do coração. Porque antes de mudar circunstâncias, Deus costuma alinhar a alma. Antes de abrir portas, Ele ensina a esperar. Antes de falar alto, Ele trata no silêncio. Durante muito tempo, ela acreditava que fé era insistir até Deus responder.
Mas naquela madrugada, começou a entender que fé também é confiar quando a resposta não vem. É permanecer quando não há sinal. É deitar e descansar mesmo com a vida ainda indefinida. O silêncio daquela noite não foi vazio. Foi cheio da presença de um Deus que cuida sem fazer barulho. Um Deus que age enquanto seus filhos dormem. Um Deus que não precisa provar nada para continuar sendo fiel. Talvez você esteja vivendo esse mesmo processo agora. Não vê mudanças, não ouve respostas, mas algo dentro de você está sendo tratado, fortalecido, preparado. Se você crê que Deus está trabalhando mesmo sem sinais, escreva "Deus está agindo" nos comentários, como um ato de fé no invisível. Quando a manhã chegou, nada parecia diferente do lado de fora. O dia nasceu comum. Os mesmos compromissos, os mesmos problemas, as mesmas responsabilidades esperando. Mas dentro dela havia algo novo. Não era euforia, não era alegria intensa, era algo mais profundo e raro: estabilidade. Como se o coração tivesse encontrado um lugar firme para pisar, mesmo com o chão ainda irregular. Ela percebeu que tinha dormido. Não perfeitamente, não a noite inteira talvez, mas o suficiente para acordar sem aquele peso esmagador no peito. E isso por si só já era um sinal. Às vezes o primeiro milagre não é a mudança do cenário, mas a força para atravessá-lo. Às vezes, Deus começa cuidando do sono, porque sabe que uma alma cansada não consegue sustentar a esperança. Ao longo do dia, os pensamentos ruins até tentaram voltar. As preocupações bateram à porta da mente. Mas agora havia algo diferente. Quando vinham, já não dominavam. Era como se uma voz silenciosa dissesse: "Você não precisa carregar isso agora." E ela obedecia. Respirava, entregava, seguia. Deus estava ensinando algo precioso naquele janeiro: confiar um dia de cada vez. Não antecipar dores, não sofrer por cenários que ainda nem existem, apenas permanecer, apenas descansar, apenas caminhar. Talvez você esteja precisando desse mesmo aprendizado hoje. Parar de viver no amanhã, parar de sofrer antes da hora. Confiar que Deus sustenta cada dia com sua própria graça. Se você escolhe viver um dia de cada vez com Deus, escreva "um dia de cada vez" nos comentários como uma declaração de fé. Naquela mesma semana, algo chamou a atenção dela. Não foi uma grande resposta, nenhuma mudança imediata na situação que tanto preocupava. Foi algo mais sutil, pequeno, quase imperceptível para quem não estivesse atento. O medo já não dominava as noites como antes. Ele ainda aparecia, mas não governava mais. Havia momentos em que o silêncio voltava a incomodar, momentos em que a velha ansiedade tentava se levantar. Mas agora, junto com ela, vinha também uma lembrança firme. Deus esteve ali naquela noite. E se Ele esteve ali uma vez, continua estando agora. A presença não depende da sensação. A fidelidade de Deus não muda conforme o nosso estado emocional. Ela começou a entender que a fé amadurece quando deixa de ser dependente de respostas rápidas. Existe um tipo de fé que precisa de barulho, sinais, confirmações constantes. E existe outra, mais profunda, que aprende a permanecer mesmo no escuro. É essa fé silenciosa que sustenta quando tudo parece parado. Cada noite passou a ser encarada de forma diferente. Não mais como um inimigo, mas como um convite ao descanso, um convite à entrega, um convite à confiança. Mesmo quando o coração ainda acelerava, ela se lembrava: não estou sozinha neste quarto. Deus não saiu daqui. Talvez você também esteja aprendendo a conviver com o silêncio sem medo, a reconhecer que Deus continua presente, mesmo quando não fala. Se você sente que sua fé está sendo fortalecida neste processo, escreva "Minha fé permanece" nos comentários como um compromisso com Deus. Com o passar dos dias,
ela percebeu que o silêncio já não era mais um lugar de angústia, mas de encontro. Antes, a noite era sinônimo de medo. Agora, aos poucos, começava a se tornar um espaço sagrado. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque ali Deus havia se revelado de uma forma diferente, não com palavras, mas com cuidado. Ela entendeu que existem orações que não pedem nada, apenas permanecem. Orar naquele momento já não era falar sem parar. Era deitar, respirar fundo e confiar que Deus estava sustentando tudo o que ela não conseguia segurar. Era descansar sem culpa. Era fechar os olhos, sabendo que não precisava vigiar o mundo enquanto Deus estava acordado. Essa compreensão trouxe algo precioso: liberdade. Liberdade de não se explicar para Deus. Liberdade de não justificar a dor. Liberdade de não produzir fé artificial. Bastava estar ali. Bastava confiar. Bastava descansar. Quantas vezes Deus não nos responde porque quer nos curar primeiro? Curar a ansiedade, curar o controle, curar a necessidade de entender tudo. E isso quase sempre acontece no silêncio, porque é nele que o coração aprende a ouvir. Talvez você também esteja sendo convidado a transformar suas noites em lugar de encontro com Deus. Não de cobrança, não de medo, mas de descanso. Se você deseja que Deus habite suas noites com paz, escreva: "Minha noite é do Senhor", como uma oração silenciosa. Em algum momento, ela percebeu algo que mudou completamente sua forma de enxergar aquele janeiro. Deus não estava apenas cuidando das noites. Ele estava preparando o coração para o que ainda viria. O silêncio não era o fim da história, era o intervalo. Era o tempo de fortalecimento. Era o lugar onde a alma criava raízes mais profundas. Muitas vezes Deus age assim. Antes de abrir portas, Ele constrói maturidade. Antes de responder, Ele ensina a confiar. Antes de mudar o externo, Ele transforma o interno. E quem aprende a descansar em Deus no silêncio, não se desespera quando as respostas demoram. Ela entendeu que aquele processo não era punição, era cuidado. Deus estava evitando que o coração dela se quebrasse sob o peso da pressa. Estava ensinando que nem tudo precisa ser resolvido agora, que a vida não desmorona quando a resposta demora, que Ele continua no controle mesmo quando não explica o plano. Janeiro de 2026 já não parecia mais um mês pesado. Ainda desafiador, sim, mas agora havia esperança. Uma esperança silenciosa, firme, enraizada. A certeza de que Deus não abandona quem permanece. A convicção de que o agir divino não depende do barulho humano. Talvez você também esteja nesse intervalo da vida, entre a promessa e o cumprimento, entre a oração e a resposta. Se você decide confiar nesse tempo de Deus, escreva: "Eu espero no Senhor", como um selo de fé sobre sua caminhada. Com o passar dos dias, ela percebeu algo que mudou completamente sua caminhada espiritual. Deus não estava distante naquele janeiro. Ele estava mais próximo do que nunca. O silêncio não foi rejeição, foi abrigo, foi cuidado. Foi Deus protegendo a alma dela do desgaste, do desespero e da pressa. Ela aprendeu que dormir em paz não depende de ter todas as respostas, mas de saber em quem se descansa. Aprendeu que a noite não precisa ser um inimigo quando Deus se torna o guardião do coração. E, principalmente, entendeu que quando tudo se cala por fora, Deus continua trabalhando por dentro. Talvez você tenha chegado até aqui esperando uma resposta clara, uma direção exata, uma solução imediata. Mas talvez o maior presente que Deus queira te dar agora seja exatamente este: paz para descansar enquanto Ele age. Porque quem aprende a confiar no silêncio não se perde quando a tempestade volta. Permanece firme, permanece seguro, permanece em Deus. Janeiro de 2026 não começou como você imaginou, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Às vezes, Ele começa pelo lugar mais esquecido: o sono, o descanso, a alma cansada.
E quando ele cura o interior, o exterior começa a se alinhar no tempo certo. E agora, faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva Amém nos comentários como um sinal de sua fé. Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. E compartilhe com alguém que começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal como quem diz: eu escolho caminhar com Deus todos os dias. Porque se você ouviu tudo até aqui, é porque Deus continua sim ouvindo você.